Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Ceni provoca a repórter, cobra a linha de impedimento da CBF e segue perdendo jogadores. Mais desfalques, ele tem jogo importante quarta-feira. Vamos falar sobre o momento do São Paulo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia. Inscreva-se no canal e vamos juntos. São Paulo ficou no empate com o Fluminense num bom jogo realizado no Morumbi. E um jogo entre duas boas equipes que praticam um bom futebol. Apesar de todos os problemas que o São Paulo tem tido em relação a desfalques, eu gosto de ver o São Paulo jogar. E o Fluminense talvez seja a equipe mais interessante de assistir sob o comando do Fernando Diniz, que retorna ao Morumbi, que agradeceu muito ao momento em que ele teve no São Paulo, mas ficou muito claro que ele agradeceu a gestão anterior. Comando do Raí, do Alexandre Pássaro, do presidente Leco, que sustentaram, né, o Fernando Diniz mesmo em alguns insucessos, eliminação do Campeonato Paulista prematura para o Mirassol, vocês lembram, e depois o time quase brigou pelo título, mas aí houve uma interrupção do trabalho por conta da nova gestão, segundo o Fernando Diniz. Essas foram as palavras dele, mas que ele tem muita gratidão ao São Paulo pelo momento que ele teve ali. Realmente o Diniz fez algumas coisas muito interessantes, né? Quando a gente vê o surgimento aí do Rodrigo Nestor, o Léo transformado em zagueiro, coisas que ele mesmo citou nessa entrevista coletiva. E por outro lado, o Rogério Ceni, o Ceni é engraçado, né, em alguns momentos, né? Porque ele é um cara que ele cobra muito de todo o sistema, né? Ele cobra muito de todo o processo. Mas eu preciso dizer que houve uma incoerência do Rogério Ceni em relação ao VAR, porque ele foi um cara que no jogo passado ele reclamou demais que o VAR estava sendo preciosista, que estava descobrindo muitos pênaltis, que tinha muito pênalti no jogo e tudo mais. E aí no finalzinho do jogo tem um lance polêmico, né? E ele sai esbravejando, desesperado, querendo que o VAR chamasse, revisasse, aquela coisa toda. Então, quando é para mim, vale, né? Mas para os outros tá procurando muito. E aí, questionado sobre isso pelo meu amigo João Paulo Capelanes, que durante a semana e tal, aqui no Jogo Aberto, provocou um pouco o São Paulo e tal, dizendo que não tinha como o São Paulo passar pelo Palmeiras, isso dentro de de uma linha de entretenimento que a gente usa no programa, mas muitas vezes as pessoas não entendem e não tem problema não entender, mas é exatamente esse o objetivo, né? É fomentar essa questão um pouco até mais folclórica do futebol. E o Rogério Ceni, quando o Capelani estava perguntando exatamente sobre o VAR, sobre os áudios do VAR divulgados pela CBF depois do Choque Rei na quinta-feira, né, que foram divulgados só no sábado, quando ele estava perguntando, o Rogério interrompeu ele, mas você é palmeirense, né? Muito por conta da repercussão na semana, né, com a torcida do São Paulo em relação ao Capelanes. Mas eu não gosto desse tipo de coisa, porque na verdade não faz nenhuma diferença, né? Mesmo se o Capelanes fosse, e ele não é, ele é torcedor do Atlético Paranaense, mesmo se ele fosse palmeirense, naquele momento ali não faria diferença a pergunta que ele estava fazendo, né? Exatamente porque o Rogério cobra muito melhorias, cobra muito para uma melhora do clube onde ele está, do futebol brasileiro, da arbitragem, é que o Capelani estava fazendo a pergunta, né? Mas aí parece uma coisa assim, sabe, que se o Capelani fosse palmeirense ou deixasse de ser palmeirense, ou se o repórter fosse, faria alguma diferença na análise, na pergunta ali. Mas tudo bem, né? Chumbo trocado não dói, como a gente fala, né? O Capelanes provocou o São Paulo e o Rogério, como ele é um cara muito identificado, provavelmente notou a repercussão, foi lá e rebateu, no momento em que ele pôde, né? Que foi nessa pergunta da coletiva, mas depois respondeu bem, que ele disse assim, pois é, mas tem que traçar a linha. Que é exatamente o problema daquele lance, né? E ele pergunta, por que não foi traçado a linha? Eu tenho uma teoria, não foi traçada a linha, porque provavelmente o Caleri estava impedido. Porque se houvesse a condição legal do Caleri, a CBF teria mostrado, a gente errou em não traçar a linha, mas ok, o lance não foi irregular porque o jogador estava em condições. Talvez ele não estivesse, exatamente por isso a CBF não divulgou as linhas traçadas. De qualquer forma, o Rogério cobrou isso. Então que se trace a linha, porque senão a gente fica discutindo até agora se o cara estava ou não estava e não tem a pi da linha traçada. Então, dessa forma, o Rogério respondeu bacana e cobrou que a CBF divulgue isso. Eu acho que a CBF não vai fazer nenhum tipo de movimento a respeito. Sobre o jogo em si, é impressionante, né? Como o Rogério Ceni, que tem um jogo contra o Inter agora na quarta-feira, ele já perdeu 2 suspensos, justamente Caleri e Patrick, que receberam cartões amarelos
e uns caras que estavam resolvendo ali no ataque do São Paulo. Eu sei que o Luciano está numa baita fase, mas o Patrick talvez seja o cara em ascensão, né? Foi melhor em campo mais uma vez, né? O cara que tem entrado muito bem jogando no ataque, e o Luciano voltou a fazer gols. Mas o Calleri é o cara, né? Então o Calleri e Patrick suspensos. E aí ele precisa ver a situação ainda do Jandrei e do Léo. O Jandrei tomou a joelhada nas costas, saiu ainda no primeiro tempo. Aí ele aproveitou para fazer a troca, né, do Wellington, do Patrick Lanza pelo Wellington, né, para tentar melhorar um pouco o time. Ali ele já estava perdendo por 1-0, ele consegue o empate, depois consegue a virada. Até explicou, né, que não é queimar o menino, mas ele precisava mexer no time e que obviamente tem um processo a ser feito. E o Wellington está muito mais acostumado a fazer o que precisava. E o menino estava se perdendo em alguns movimentos táticos, mas que isso não é culpa dele. É culpa exatamente dessa precocidade em você precisar promover um jovem diante de tantas necessidades, diante de tantos desfalques. Aí ele perde o Léo, cara, com lesão muscular, por desgaste, obviamente, né, tá, né, uma sequência de jogos, é um cara muito importante para o sistema de jogo, especialmente quando ele joga com 3 zagueiros, aí ele botou o Luizão ali. Mesmo assim conseguiu a virada, ainda no primeiro tempo, mas obviamente sofreu, porque o Fluminense também é um time interessante, inteligente, o Fernando Diniz percebeu, fez algumas trocas, o Nonato cruzou, o Manuel, que está numa fase iluminada, fez o gol de empate. E acabou deixando tudo igual. É óbvio que você lamenta por perder pontos em casa, no caso do São Paulo, mas também você precisa entender a circunstância de um time que, como disse o Rogério, está cada vez mais se despedaçando, né? Perdendo peças, né? Antes do jogo, durante o jogo, e ainda assim consegue um empate contra uma equipe que está, digamos, sensação do momento, né? O Fluminense é uma equipe que dá gosto de ver jogar, que tá se classificando em Copa do Brasil, que está conquistando pontos importantes, que está envolvendo pelo jeito de jogar, né? O Ganso, mais uma vez, fez uma partida brilhante enquanto ele está em campo, enquanto ele consegue ter perna, ele dá um tapa na bola e deixa os seus companheiros na cara do gol. Impressionante o que está jogando o Paulo Henrique Ganso. Então o Fluminense é um time muito interessante nesse aspecto, e o São Paulo sabe disso. E aí fora os lesionados, né? Ele já não tem o Luan, o Caio, o Alisson, o Miranda, o Arboleda, já que nem volta provavelmente esse ano. Perdeu recentemente aí também, são tantos desfalques que eu até me perco aí, né? Mas realmente, o Reinaldo, bem lembrado. Então, assim, o Igor Vinícius, são muitos jogadores em que o Rogério até falou o seguinte: eu não estou botando nem o sistema que eu quero, o sistema que eu consigo, exatamente pelas peças que eu tenho em campo. E agora ele tem o Inter pela frente. Então a vida do Rogério Ceni não tá fácil, mas assim, diante de todo esse cenário, é um cara que está tentando fazer o melhor que pode com as peças que tem e ainda assim conseguiu classificar na Copa do Brasil diante do Palmeiras, o que para muitos era uma situação improvável, está classificado na Sul-Americana e está tentando fazer o que consegue via Campeonato Brasileiro. Como ele vai ficar até o fim de 2023, eu tenho a impressão que depois do São Paulo sobreviver essa temporada, talvez o clube consiga reforços melhores para a gente pensar num ano mais auspicioso na próxima temporada. Mas é que enquanto ainda o ano está rolando e ele ainda tem chances nessas competições, obviamente o São Paulo vai tentar. Eu acho que tem boas chances de ser campeão, pelo menos da Sul-Americana. A Copa do Brasil a gente não sabe, vai depender do sorteio, vai depender do adversário, vai depender até onde o time consegue ter perna. Na Sul-Americana eu acho que pelo nível, provavelmente vai pegar um Inter na final, pelo menos no chaveamento essa é a tendência, essa é a possibilidade mais clara, mas tem que focar realmente nessa competição. E sobre isso, priorizar ou não dá, né, gente? Não dá. Vai depender muito do que ele tem nas mãos, vai depender do jogo na quarta-feira, aí sim ele preserva um pouco aqui e ali. Esse gerenciamento é muito difícil de ser feito. Não tem que priorizar. Claro que se tiver uma final de Sul-Americana, você vai, obviamente, pensar nisso. Agora, até lá, você precisa também dar atenção ao resto, né? O brasileiro é importante, a Copa do Brasil, vamos ver quem vai ser o adversário, enfim. O Rogério tá tirando leite de pedra, né? A gente sabe disso. Comenta aqui o que vocês acham, né? Onde o São Paulo pode chegar com tudo isso. Inscreva-se no canal, é muito importante pra gente. Eu volto na próxima. Tchau!